Vamos falar hoje um pouco mais sobre Zeus, sobre Júpiter. Vamos ilustrá-lo agora a partir da mitologia grega. Como que os gregos enxergavam esse arquétipo? Como que os gregos enxergavam este deus? Como eles sabiam que Zeus era o rei do Olimpo, eles enxergavam Zeus como um velho homem poderoso sentado nas nuvens. Veja só, boa parte da visão cristã em relação a Deus tem a ver com essa visão que os gregos tinham de Zeus, um Deus todo-poderoso que vive nos céus e que dita as regras da nossa humanidade. Isso, na verdade, é a visão que os gregos tinham de Zeus. Veja só como a gente herda as coisas e elas ficam bastante enraizadas no nosso inconsciente coletivo. É importante lembrar que quando a gente fala do sagrado, a gente inclui todos os deuses, todos os planetas, vamos colocar assim. Por que é importante eu falar isso? Porque geralmente quando a gente fala do sagrado, quando a gente fala de Deus, por exemplo, a ideia principal é a justiça divina, aquilo que é bom para o homem será dado graças às suas atitudes benevolentes diante da vida. Tudo bem, isso também faz parte. Mas, por exemplo, Vênus é uma deusa, uma parte do sagrado. Então, considerar os nossos prazeres carnais, os nossos relacionamentos, o nosso prazer material com as coisas, isso também é sagrado. Marte, o deus da guerra, por exemplo, você defender o que você é, você defender a sua vontade, isso também é sagrado. Mercúrio, o deus alado, mensageiro, a sua mente, você desenvolver um pensamento crítico e analítico e estudar, isso também é sagrado. Zeus, ele gostava de dar banquetes no Olimpo para todos os deuses, porque Júpiter, Zeus, representa a generosidade. Então ele sabia e ele sentia a abundância de tudo. Então não tinha por que ele medir esforços. Ele simplesmente tinha as mãos abertas. Esse é o nosso lado Júpiter. Quando a gente é generoso com algo, a gente consegue mostrar o nosso lado mais abundante em relação àquele determinado ponto da nossa vida. Claro que isso deve ser visto com mais cuidado, porque às vezes a gente dá demais, além da conta, e fica sem nada, por exemplo. Então a generosidade descontrolada também pode ser uma tentativa da gente tapar algum buraco nosso, mostrando que a gente é muito bom no que a gente faz. Tudo precisa ser equilibrado. Júpiter, ele representa um deus que ele não guardava ressentimentos. Então ele é um deus voltado muito para o perdão. Porque ele sabia da transitoriedade de tudo, que as coisas são abundantes, que o sagrado, no geral, é abundante. Então não tem por que ele ficar naquele ressentimento, dando voltas em torno daquilo. Esse é o nosso lado Júpiter. Só que muitas vezes a gente vai se prender aos ressentimentos pela falta de conexão com esse planeta, com esse Deus que representa uma visão maior de tudo, né? Uma face mais voltada para a nossa fé. Júpiter representa o nosso espírito livre, né? Então, ele sempre se transformava em águia, por exemplo, para poder sair do Olimpo, para poder voar, para poder expandir o território, para poder conhecer mais o mundo dos homens. Ele simplesmente observava o comportamento deles lá de cima, enquanto ele voava sendo uma águia. Então, quando a gente fala de Júpiter, a gente está falando da nossa capacidade de expansão, como eu já disse. Mas essa expansão ela se dá a nível mental, a partir dos estudos, ou até mesmo a nível espacial, a partir das mudanças de território mesmo, de você viajar, de você mudar de país. Isso tudo é Júpiter. Porque você está indo além das suas fronteiras. E tudo isso a gente vai entender melhor quando a gente analisa o signo de Júpiter. Claro que eu não vou trazê-los aqui um por um, porque é muita coisa. Mas, por exemplo, vamos colocar Júpiter num signo de fogo. Então, o entusiasmo, a sensação de abundância, a sensação de conexão com a fé, a sensação de conexão consigo mesmo é muito grande nessa pessoa. A partir dessa conexão que a pessoa vai sentir que está ampliando os seus horizontes. O signo de Júpiter ele pode ser visto como um signo que você tem em abundância. Claro que você deve desenvolvê-lo, mas aquele signo
É como se você tivesse para dar e vender, vamos colocar assim. Porque você tem um princípio de Júpiter da generosidade voltado para aquele ponto. Uma pessoa com Júpiter num signo de água, por exemplo, ela tem abundância emocional para poder doar. Mas claro que vai depender, né? A gente encontra o signo de água em Câncer, em Escorpião, então a gente precisaria analisar cada caso. Um Júpiter num signo de ar, por exemplo, é uma pessoa que ela vai expandir os horizontes dela a partir do contato com outras pessoas e a partir dos estudos. Talvez isso seja mais preferível do que fazer longas viagens. Um Júpiter no signo de terra, por exemplo, a pessoa vai sentir que ela está ampliando seus horizontes à medida que ela coloca a mão na massa e que ela faz acontecer. Porque isso faz com que ela coloque o princípio de Júpiter dela em ação. Então vai depender do elemento. E como Júpiter representa o nosso legislador, como eu já disse, ele tem como objetivo sempre estar melhorando o mundo. Como eu disse, ele observava os homens, a ação dos homens, e ele, entendendo as forças das leis universais, ele sentia a necessidade de criar normas para o ser humano aprender a se desenvolver melhor. E para isso, ele chamava Hermes, Mercúrio, ensinava a Hermes, e Hermes ia até o mundo dos homens ensiná-los. Mais uma vez aqui a gente encontra o mestre e o aprendiz. Zeus, aquele que detém a grande sabedoria, ele entregava as informações para Hermes, representante da nossa mente, e a nossa mente, Hermes, Mercúrio, ele ia até as pessoas disseminar a informação. Claro que a informação algumas vezes acaba sendo um telefone sem fio, que você fala uma coisa aqui, mas lá na frente ela não chega exatamente daquela forma, mas de alguma forma está proliferando. As coisas estão acontecendo, porque Mercúrio está fazendo a informação girar. E por falar em proliferação, Zeus era considerado um deus um tanto proliferador. Ele tinha vários casos amorosos, enquanto ele era casado com Hera, e ela ficava extremamente furiosa. E o que isso significa? A necessidade que ele tinha de estar sempre se envolvendo em casos amorosos vai representar o nosso lado que tem muito a oferecer. Então, se você quer se envolver com várias coisas ao mesmo tempo, ou muito com uma coisa, isso de alguma forma pode ser visto como um relacionamento amoroso que você se coloca em relação àquela pessoa ou àquela situação. Então, você tem muito a oferecer e aquilo está te ampliando, você quer se envolver com aquilo. E o que significa a deusa Hera, então, ficando furiosa com as atitudes de Zeus? De alguma forma, ela representa que, por mais que a gente cresça, por mais que a gente queira se expandir, a gente precisa ter responsabilidade com muitas coisas também. Então, por mais que ele tivesse casos amorosos, ele ainda tinha uma esposa em casa, do qual lembrava a ele a necessidade da responsabilidade e da ordem das coisas. Zeus, ele tinha uma postura um tanto extremista algumas vezes. Por ser o rei dos deuses, de alguma forma ele tinha a última palavra. Por ele ter a última palavra, quando algum outro deus ou alguma outra pessoa questionava a sua postura, ele era um tanto extremista nas suas ações. Apesar dele não guardar ressentimentos, ele de alguma forma agia de uma forma um tanto brusca ali naquele momento. Por exemplo, ele causava cegueira em algumas pessoas que confrontavam a ele. Ou seja, o que seria causar uma cegueira em alguém? Seria manter a pessoa com a visão ofuscada em relação ao sagrado, em relação à vida. Como se a pessoa ficasse limitada no seu próprio mundo, ela não conseguisse enxergar além, ela estava cega. Isso era bastante grave, porque dependendo do ato que essa pessoa tivesse e se Zeus fosse puni-la, ela de alguma forma sentia que perdia a conexão, né? Se ela perdia a visão, ela não conseguia enxergar além. Isso de alguma forma nos causa um tanto de temor. Quando a gente não consegue enxergar e sentir que pode ir além de onde se está, isso costuma nos deixar atormentado. Mas às vezes a vida nos coloca em momentos onde a gente precisa concentrar a nossa atenção numa determinada situação
E quando a gente está nessa determinada situação que não necessariamente é boa, a gente ainda não consegue enxergar além, até a gente resolver o que precisa ser resolvido. Uma última observação sobre Zeus, na verdade agora sobre Júpiter, sobre o planeta mesmo, é o seguinte: ele é o maior planeta do nosso sistema solar, então aqui a gente já vê a grandeza dele também de forma refletida no céu. Ele, por exemplo, pode ocupar 1.300 planetas Terra dentro dele, ele é gigantesco. Quando a gente olha para o céu, tem uma estrela que ela brilha mais do que as outras. Aquele é Júpiter. E por que que ele brilha se ele não é uma estrela e se ele é um planeta? Por ele ser grandioso, ele recebe muita luz do Sol. E essa luz do Sol reflete para a gente, fazendo parecer que ele é uma estrela. Além do mais, a gravidade de Júpiter atrai para si objetos errantes que vêm caminhando da galáxia e passam pelo sistema solar. De alguma forma, isso protege a nossa Terra, porque faz com que esses objetos sejam direcionados até ele e não venham para nós. Assim como Zeus era o benevolente, o pai de todos, o rei dos deuses, aquele generoso, o nosso planeta Júpiter lá em cima também acaba sendo generoso nessa forma de proteção que ele tem para o nosso sistema solar como um todo. Veja só que curioso isso, né? Enfim, vamos continuar. Logo eu volto.